Lendo o livro de Gênesis, eu pude ver uma situação bem interessante. Por exemplo, Gênesis capítulo 11, versículo 5 vai dizer: Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens edificavam. Sabemos que o nosso Deus, ele tem todo o poder, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Não haveria qualquer necessidade dele descer para ver a cidade, muito menos para ver a torre. Porém, aqui vai dizer que o Senhor desce para ver a cidade. E além de ele descer para ver a cidade, ele procura algo dentro da cidade, que é a torre, a qual conhecemos como a Torre de Babel. Pensando nisso, eu começo a ver, por exemplo, Adão e Eva, o Senhor dando a eles o que chamamos de livre-arbítrio, deixando que eles tomassem decisões, deixando que eles observassem, comessem do fruto da árvore proibida, permitindo que eles cozessem folhas de figueira e fizessem para si aventais, para só então depois ele chegar e fazer uma túnica após sacrificar um cordeiro que aponta para Cristo. Mas não somente Adão, observamos também Abraão, observamos Isaac, Jacó, homens que Deus chamou de uma maneira muito especial, porém sempre dando a esses patriarcas a liberdade deles tomarem decisões, a liberdade deles escolherem, a liberdade de, por exemplo, uma das esposas do patriarca dar uma serva para o seu esposo, pois ela acreditava que não seria capaz, mesmo que com a promessa de Deus, de ser mãe. E o patriarca, então, deita-se com aquela serva, e agora, logo a seguir, nasce Isaac, mas além de Isaac, temos também Ismael. O mesmo acontece com Jacó, com Raquel. Observamos que quantas vezes Deus ele está só observando, Deus ele está permitindo que a sua criatura, a obra de suas mãos, aqueles ou aquele ser a qual nós chamamos de coroa da criação. Mas Deus, na sua soberania, na sua vontade, ele dá uma liberdade a esse ser, a esta criatura, para que tomem decisões, para que escolham os seus caminhos, mesmo que mais tarde caminhos errados, decisões erradas, venham trazer momento de dores para tais homens ou mulheres. Então, em Gênesis, eu vejo esta particularidade. É Deus observando a sua criatura. É Deus observando o homem, a qual ele criou a sua imagem e a sua semelhança. Então, em Gênesis, eu observo que Deus, ele dá ao homem uma grande oportunidade. Uma oportunidade de fazer o correto, de fazer o que é certo, de não fazer aquilo que é errado. E mesmo quando o homem toma caminhos errados, Deus, ele desce para ver. Deus, ele se aproxima dos mínimos detalhes. Assim como em Gênesis, no capítulo 11, versículo 5, apesar de Deus dar uma ordem expressa para que eles se espalhassem por toda a terra, que povoassem toda a terra,
Mas o homem resolve ficar em uma metrópole, em uma grande cidade, construir uma torre e ali eles permanecerem unidos. A consequência aqui foi que Deus ele traz uma confusão de línguas, uma confusão de idiomas, onde agora não mais se entendem todos. Então, aqueles grupos que se entendem, que falam a mesma língua, mesmo idioma, eles começam agora então a formarem grupos e ir se afastando da grande metrópole. Você que está vendo esse vídeo, você que está me ouvindo, saiba que Deus ele nos dá oportunidade de escolher o nosso caminho. Deus nos dá a oportunidade de obedecer ou não obedecer, de acreditar na promessa ou de não acreditar na promessa. Deus nos dá o direito de escolher esperar ou não esperar. Mas que nós possamos pedir a Deus sabedoria para esperar no Senhor, como está lá no Salmo 40. Que Deus nos dê graça para que possamos nos mantermos firmes nas promessas de Deus, para que possamos escolher o caminho certo, o caminho da obediência, porque ainda em nossos dias mais vale obedecer do que sacrificar. Saiba que você é obra da mão de Deus. Você é criatura de Deus. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você tem um livre arbítrio, mas a responsabilidade é nossa. E aquilo que semearmos, isso também ceifaremos. Guarde essa palavra do seu amigo e pastor Rogério Bruno.